Olá, meu nome é Cláudia Herber. Eu sou a Cel e a anfitriã do videocast Olhos no Mar. E eu te convido a embarcar nas histórias de mulheres observadoras de mamíferos marinhos que vão nos inspirar a conservar e amar o mar. Olá, amigos! Eu sou Johanne Russell e bem-vindos ao primeiro episódio do videocast Olhos no Mar. Para mim é um prazer estar aqui, convidada pela minha amiga Cláudia Eber, para entrevistá-la. Depois de 2 anos fazendo a edição e a produção do podcast, a gente resolveu transformar o podcast num videocast. E nesse primeiro episódio, a gente vai conversar com a Claudinha, ela vai contar pra gente como foi toda a experiência de fazer o podcast durante esses 2 anos e a experiência de ser bióloga marinha e de estar aí em Portugal fazendo o doutorado dela. Bem-vinda, Claudinha! Olá, olá a todos. Obrigada, amiga, por embarcar nessa jornada de 2 anos de podcast e agora esse novo desafio aí do videocast. Espero Maravilhoso. que todos gostem também. Está sendo uma aventura. Entre mim e Claudinha são 35 anos de amizade, é, várias aventuras pelo mundo, ficamos grávidas juntas, tivemos nossos pequenos juntos, nossos pequenos cresceram e nos mudamos para a Europa mais ou menos na mesma época. É, e agora estamos aqui juntas novamente nesse projeto que já tem 2 anos, que para mim foi um prazer fazer. Eu aprendi muito com histórias incríveis dessas mulheres maravilhosas que trabalham como observadoras de mamíferos marinhos. E eu queria que você contasse para a gente, Claudinha, como é que tudo começou? Como é que a biologia entrou na sua vida? É, como, como foi essa trajetória até chegar aí nesse doutorado que você está fazendo em Portugal? Então, amiga, eu acho assim, a biologia ela já faz parte de mim. Eu sou dessas pessoas que eu já nasci sabendo que eu ia trabalhar com bicho. Eu sabia que é uma missão mesmo, sabe? Eu acho que veio. Eu nunca tive dúvida daquilo que eu queria fazer. Quando eu era muito pequena, eu gostava muito de bichinhos e eu achava que eu ia ser veterinária. Pegava bichinhos na rua, levava para casa e cuidava. Mas eu percebi que eu não gosto de sangue. E aí eu tinha então que mudar um pouco a minha direção do que eu queria fazer, como que eu queria ser. Quando eu terminei a escola primária, eu queria ainda fazer a escola técnica de veterinário, mas meu pai não deixou, porque eu teria que morar numa outra cidade, eu teria que morar no campus da universidade, e eu, com 15 anos, ele achava que eu era muito nova. Nessa época, eu fiquei muito amiga do Serginho, que estava cursando a biologia na Universidade de Santa Úrsula. E na Universidade de Santa Úrsula tinha um seminário de oceanografia e biologia marinha anual. E aí eu, com 16 anos, eu já comecei a participar desse seminário com ele e pensei, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero ser bióloga marinha. Eu me lembro que eu assisti uma apresentação sobre as aves marinhas de Abrolhos e eu falei, meu Deus, eu quero morar nesse lugar. E essa sementinha ficou no meu coração. Então, eu, com 18 anos, terminei a escola, entrei na faculdade. E depois de um ano fazendo a faculdade de Ciências Ambientais e Biológicas da Universidade de Santa Úrsula, eu percebi que eu estava um pouco cansada dessa rotina de estudante. E aí eu inventei que eu queria estudar as baleias em Abrolhos. Eu perguntei para o meu pai se ele aceitaria eu trancar a faculdade para ir passar um período com as baleias nesse Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, onde as baleias jubartes
vão se reproduzir e ter seus filhotes anualmente na costa do Brasil. E fui. Olha, eu não tinha nada. Eu conhecia as pessoas por telefone, eu mandava carta, porque naquela época o computador era muito rudimentar, podemos dizer assim. E eu, com a minha perseverança chatinha, eu consegui um lugar no estágio. E esse estágio, ele foi revolucionário na minha vida, ele mudou a minha vida. Primeiro, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres maravilhosas, a Berna, que é a primeira fiscal de meio ambiente, a primeira guarda-parque de do Brasil. Ela então já trabalhava lá em Abrolhos. Tinha o Juliano e uma outra estagiária lá de Portugal, e tinha a Maria Emília Moretti, que é a mulher das baleias no Brasil. E eu também tive a oportunidade, durante esse estágio, de conhecer a Renata Souza Lima, que também é a voz da bioacústica no Brasil. Então, eu estava no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E aí, nesse período de estágio, que seriam só 6 meses, eu tive a oportunidade de trabalhar com ponto fixo, educação ambiental para as embarcações que iam fazer o whale watching lá no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, mergulhar de scuba diving, e a gente também fazia viagens de educação ambiental na costa da Bahia. Então, eu tive muita experiência. Além disso tudo, eu tive uma oportunidade de embarcar num navio sísmico que estava indo fazer um primeiro monitoramento, o primeiro atividade sísmica durante o período de reprodução das baleias. E esse foi um projeto muito importante, porque dali eu embarquei num navio, de repente, eu com 19 anos, embarquei num navio e descobri o que era bioacústica, descobri a importância, né, de se monitorar essa atividade que é tão impactante na vida dos cetáceos. Então, nesse curto período de tempo, eu vi o que que era ser bióloga marinha, o que que era ser cetóloga, e a partir de então eu não queria mais outra coisa. Na verdade, eu só queria estudar a baleia, né? Mas a vida como ela é, eu estou aqui com os golfinhos, e eu vou contar essa história também. Mas assim, esse Então, foi o primeiro embarque, é? esse foi o meu primeiro estágio, que eu tive a possibilidade de fazer um embarque num navio sísmico também. E Aham. eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma baleia com filhote, eu estava lá no mastro do navio. Gente, eu chorava, eu chorava. Foi assim, foram 6 meses de muita emoção. E essa descoberta daquilo que eu queria fazer, daquilo que eu queria ser realmente. Quando eu voltei para a faculdade, eu só queria estudar baleia. Então, eu tive algumas oportunidades de fazer estágio com um golfinho, mas um pouco aquela coisa arrogante de adolescente, ainda, né, com 19 anos, não, só quero estudar baleia, porque as baleias. Eu estava naquela coisa que as baleias que eu quero estudar. E aí eu comecei também, eu sempre gostei dessa parte de comunicação, e aí eu comecei a trabalhar com educação ambiental numa reserva de biologia marinha no Espírito Santo. Via o Juliano, que tinha estagiado comigo, então, como é importante a gente fazer esses estágios durante a faculdade, que a gente vai conhecendo as pessoas e as pessoas vão te levando a outros caminhos. E eu também comecei a fazer o jornal da faculdade, o RNA Mensageiro. E aí a gente foi mobilizando, a gente abriu o centro acadêmico da faculdade, e eu estava muito ativa, muito apaixonada até hoje, né? Então esse foi, podemos dizer, o grande início da minha carreira como cetóloga, foi participar no estágio do projeto Baleia Jubarte no Brasil.
Depois disso, eu ainda estagiei no projeto Baleia Franca, né? As baleias francas também vão para o Brasil, para a costa do Brasil, mais no sul da costa do Brasil, para ter os seus filhotinhos. E eu também tive uma oportunidade incrível de trabalhar com pessoas que são ícones da cetologia do Brasil. E quando eu terminei a faculdade, eu sabia muito bem o que eu queria. Eu queria estudar o som das baleias jubartes. E aí eu fui procurar um lugar onde eu poderia desenvolver essa pesquisa de mestrado. Quando eu cheguei no laboratório de bioacústica da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que era a única pessoa assim mais perto, mais acessível para eu poder desenvolver a pesquisa, a Sheila falou: Olha, tudo bem, você pode tentar o mestrado, mas você tem que saber muito bem o que é bioacústica. E aí eu fiquei ainda um ano estagiando lá na Seropédica antes de entrar efetivamente no curso de mestrado. E aí é como a vida é, que as marés vão mudando e a gente tem que se adaptar e fluir. Durante o curso de mestrado, tive uma outra pessoa que já tinha entrado há um tempo e a gente tinha conseguido o equipamento da Marinha para fazer as gravações das baleias ainda no corredor migratório, perto de Cabo Frio, onde as baleias passam para chegar a Abrolhos. Só que aí, como essa outra pessoa já estava mais tempo no laboratório e não tinha conseguido ainda nenhuma gravação, o meu projeto de mestrado passou para ela. E aí a minha solução foi estudar os golfinhos da Baía de Sepetiba, bioacústica. E foi uma grande oportunidade, porque a gente ia para o campo toda semana. É uma população residente da Baía de Sepetiba, uma população altamente impactada pela ação antrópica, porque é uma área industrial. Então, e a minha orientadora ela era especialista nessa espécie. Então, eu de repente tive que sair das baleias, que era um grande sonho, e acabei indo para os golfinhos. Mas que foi um grande aprendizado, e aí eu tive ainda a oportunidade de ter acesso às gravações dos golfinhos da mesma espécie, o Sotalia fluviatilis, que a gente chamava na época, da Baía de Guanabara. E aí eu fiz a comparação dessa base de dados e descobri a existência de variação geográfica. Eu estou falando de todos esses detalhes porque, na verdade, é muito do que eu estou fazendo aqui no meu doutoramento em Portugal. Aqui em Portugal, eu vim estudar. Na verdade, a gente começou a ideia da pesquisa com uma pegada muito da conservação, porque existe um tráfego marítimo muito intenso em Algarve, onde eu Faz fui parte também convidada. pelo turismo enfim. Sim, o tráfego marítimo e o Dolphin Watching Activity. Hum. E aí, eles queriam alguém, eles precisavam de alguém que conhecesse o som desses animais para que a gente possa provar que essas embarcações de turismo estão realmente impactando esses animais. A comunicação, que é o primeiro senso, o senso primordial desses animais é o som, é a comunicação. E aí eu, com esse background do mestrado, estava perfeito, porque eu sabia, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que eu posso, então, trazer essas respostas, esses resultados para uma conservação desse ambiente. Então, agora, hoje em dia, eu estou aqui no doutoramento, fazendo esse estudo das populações de duas espécies de cetáceos do Algarve e comparando em outras localidades aqui de Portugal. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito sobre isso depois. Voltando então lá para o mestrado, eu estava lá no mestrado, estudando então os golfinhos, não mais as baleias,
E aí começou um período de atividade intensa de pesquisa sísmica no Brasil. E na época, as pessoas responsáveis dentro das empresas foram para o nosso laboratório porque eles queriam observadores de mamíferos marinhos que fossem especialistas em bioacústica, para poder realizar um monitoramento e as atividades, as ações de mitigação da atividade de forma muito séria. E aí eu, de novo, estava no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. E eu comecei, então, a trabalhar como observadora de mamífero marinho. Na verdade, o meu primeiro embarque foi para desenvolver o primeiro monitoramento, agora eu esqueci em português. Primeiro monitoramento acústico passivo do Brasil. Só que quando eu cheguei para render ao outro, a pessoa que estava, tinha dado um monte de problema no equipamento, enfim, tiraram o equipamento do navio, e aí então eu entrei como observadora visual. E eu me apaixonei por esse universo multicultural, multidisciplinar e, principalmente, a possibilidade de estar no mar e observar diversas espécies de animais marinhos. Então, esse foi para mim assim um grande encontro do que eu queria fazer, né? Do estar bem dentro d'água, porque quando a gente embarca, a gente fica no mínimo 6 semanas embarcadas, né? Então eu realmente encontrei ali o nicho, o universo que eu queria habitar, que era ser observadora de mamífero marinho. Como eu acabei de dizer, foi todo o início, isso foi em 2002, foi todo o início de uma atividade intensa no Brasil. E isso me deu a oportunidade também, graças à minha chefe na época, Renata Ramos, que era uma pessoa que é especialista em cetáceos também, e que tinha uma grande abertura para novas ideias. A gente foi desenvolvendo as metodologias juntos, né? Eu sou aquela pessoa chatinha, né? Eu sou curiosa, eu pergunto, eu quero saber, mas o que que é isso? Por que que é assim? Ah, mas deixa eu fazer desse jeito, não pode ser desse. E aí eu li os artigos de como era o monitoramento em outras áreas do mundo e questionava por que que a gente estava fazendo daquele jeito, então vamos fazer desse. Enfim, dessa forma, eu fui criando essas conexões, não só com aprofundando a minha relação com a minha chefe, mas também com as empresas que viam uma seriedade, uma responsabilidade na forma de se trabalhar para minimizar o Criando impacto. uma metodologia de trabalho sua mesmo, né? Na Não, não qual, só minha. Eu sim, ajudei a desenvolver, né? Eu fiz parte desse startup da metodologia. E o fato também de ter um pouco essa cabeça ainda muito acadêmica, porque eu lia muito, então eu achava que eu podia trazer aquele background daquilo que eu estava lendo para uma coisa mais prática. E também a vontade de estar em conferências, de estar conhecendo as pessoas. Então, eu pedia para as empresas: deixa eu publicar essas avistagens. Poxa, ninguém sabe que tem essas baleias aqui. Ninguém sabe que tem grupos de golfinhos de espécies diferentes que andam junto no mar. Vamos publicar isso. E isso também foi me dando uma visibilidade e foi aumentando o meu networking, com certeza. E esse network, o network nessa área é muito, muito importante, né? Eu é queria muito importante. fala obviamente você já falou um pouquinho, mas como é que a gente faz esse network?
porque você foi sortuda de estar sempre no local certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você deu muita sorte nesse aspecto. Mas, assim, para uma pessoa que tá querendo começar nessa profissão, como é que ela faz para fazer esse network? Como é que ela se desenvolve nesse aspecto de estar na hora certa, no local certo? Olha, eu acho que tem uma coisa que é também o seu interesse genuíno, né? Eu fiz muitos cursos, eu sempre investi em muitos cursos. Então, isso vai te abrindo portas. Eu me lembro uma vez que eu tinha pegado o contato de um cara que ele era o HSE de uma grande empresa. E aí eu peguei o contato para trabalhar com ele, eu mandei e-mail e não recebi resposta. E aí eu fui fazer um curso de gestão ambiental na UFRJ, ele era o professor. E aí ele me deu um grande projeto. E eu fui coordenadora desse projeto, foi muito importante para mim. Então eu acho que o networking ele vem também da curiosidade e da sua capacidade de procurar as pessoas, de perseverar. Assim como eu falei que eu só entrei no estágio do Baleia Jubarte porque eu ligava e eu falava que eu queria e que eu não tinha nada, mas que eu tinha minha motivação, porque eu era muito novinha, não tinha background. O que que eu tinha? Era uma vontade imensa de viver aquilo tudo, né? E eu me lembro, nessa época ainda do Baleia Jubarte, com 19 anos, as pessoas na faculdade falavam assim: ah, mas você é uma louca que você vai viver numa ilha, não tem telefone. A gente não tinha celular na época, não tem telefone, não tem televisão, é água de chuva, e eu achava aquilo tudo o máximo, gente, mas eu quero ser bióloga, eu quero viver isso, né? Então eu acho, hoje em dia eu faço a formação, vou falar um pouco desse projeto também, dos voluntários do projeto do Observatório dos Golfinhos do Tejo. E eu falo sempre para os meninos e meninas, né? É, tem que fazer estágio, você tem que estar na área, você tem que ir para conferência, você tem que mostrar a cara, porque é assim que a gente cria o nosso networking. Exatamente. Então, que lindo! Ai, eu fico Bom, tão então aí emocionada. voltando, aí o estágio, eu fiz o mestrado, comecei a trabalhar como observadora de mamífero marinho e ia para os congressos apresentar aquilo que eu via embarcada. E isso me deu uma visibilidade, porque não era simplesmente fazer todo o monitoramento e desenvolver as ações de mitigação da atividade, mas também procurar metodologias, procurar mostrar esse trabalho, né, para a academia. E no começo, não foi fácil, porque como eu trabalhava para a indústria, as pessoas tipo me chamavam de vendida. Ainda existe um certo preconceito entre academia e indústria, que você está trabalhando dentro da indústria, você está trabalhando com o inimigo. Mas eu acredito que se a gente não pode parar uma atividade que é altamente impactante, que a gente tenha que trabalhar junto para minimizar o impacto dessa atividade. E esse sempre foi o meu perfil como profissional do meio ambiente dentro da indústria. Bom, aí eu com essa minha gana de ver um monte de Sempre espécies. foi assim. Sempre foi assim. Animada, eu sou animada. Obsessiva compulsiva. Não, e tem uma coisa minha também que eu acho de liderança nata. Eu me lembro quando a gente era jovem que as meninas iam para minha casa. Meu quarto sempre dormiam cinco, sete amigas, então eu sempre tive também
de uma forma muito natural. Hoje em dia eu penso sobre isso, né? Até com o projeto do podcast, mas eu sempre tive uma coisa assim muito da minha natureza, de juntar as pessoas, de ter grandes amigas, dessas trocas que eu acho que são fundamentais em qualquer tipo de trabalho, mas principalmente quando a gente está trabalhando com o meio ambiente. Então, eu teve uma época na minha vida, depois do mestrado, então, que eu fiquei muito workaholic mesmo. Eu queria pegar o projeto, eu queria fazer, e eu pegava tudo e estava sempre dentro d'água. E quando eu não estava dentro d'água, eu estava fazendo projeto de monitoramento de praias. E quando eu não estava na prática, eu estava nas conferências. E isso realmente me deu. é, Background eu acho interessante, né? E esse networking. Até que, Go on. Não, go on. até que eu engravidei. Tá, E aí, antes de ah, você falar como eu queria que você falasse um pouquinho de como é a metodologia do trabalho e o tipo de equipamento que vocês usam, como que se dá o trabalho em si. então, embarcada, na época, a gente só tinha observação visual, que é basicamente você ficar com os binóculos à procura dos animais, e caso os animais apareçam e entrem na zona de warning zone, eu nem sei em português, que horror. Aí você avisa o pessoal da sísmica: olha, os animais estão se aproximando do safety zone, que são os 500 metros. Então, no Brasil, a gente tem uma metodologia muito específica. O Brasil é considerado top em termos de conservação nesse sentido. A maior parte dos outros países não tem esse tipo de metodologia, que é warning zone de 1.000 metros, e aí você para a atividade caso os animais entrem nos 500 metros de distância das fontes sonoras, que são canhões de ar comprimido e que eles explodem cerca de 20 segundos para fazer todo o mapeamento do solo oceânico para ver se existe gás e petróleo. Então, na época, a gente só tinha a observação visual. Hoje em dia já se tem no Brasil também e na maior parte dos países o monitoramento acústico passivo, que é você ter hidrofones dentro d'água e que você monitora a presença dos animais, se esses animais vocalizam. E aí você também, na maior parte dos países, você não para a atividade, mas você atrasa a atividade. No Brasil, especificamente, a gente para a atividade. Então, esse é o trabalho de uma observadora de mamífero marinho, uma operadora de monitoramento e de monitoramento acústico passivo a bordo de um navio. Mas, como estagiária no Baleia Jubarte, no Baleia Franca, eu trabalhei com ponto fixo, que eu também desenvolvo esse trabalho que eu amo, amo, amo. Eu quero falar sobre esse trabalho aqui também, que é você estar num ponto alto de uma determinada área onde os animais passam ou se concentram, e aí você lá de cima você usa um binóculo ou um telescópio para fazer a avistagem dos animais, e tem algumas técnicas dependendo do tipo de metodologia do projeto. Isso é super legal. Isso é muito legal. Então, aí você resolveu ir fazer esse doutorado. Não, aí o que acontece? Eu engravidei, né? Depois de 7 anos Lá atrás trabalhando. ainda. Tô lá atrás ainda, tô lá no Então, com Brasil 15 ainda. anos. Tem Já 15 anos, passaram então. A 15 gente é muita anos. história.
Sim, falar e Aí você eu, engravidou do Gus e aí? e aí eu parei de embarcar e eu falei, eu quero ser mãe. E aí eu fiquei gestando, maternando, até que eu tive um convite para ser coordenadora de projetos de uma empresa. Aí eu tenho que falar isso. Por quê? Eu já estava grávida e sem saber que eu estava grávida, eu fui fazer um curso de treinamento ambiental nessa empresa, EcoHub. E aí eu amei a empresa, eu amei o curso, eu saí de lá falando, ai, um dia eu quero trabalhar nessa empresa. Como a vida é. Engravidei, maternei, amamentei. Quando eu estava pensando em voltar para o mercado, a diretora da empresa EcoHub me chama para ser coordenadora de projetos. Então, no momento em que eu senti que era hora de voltar para o mercado de trabalho, eu recebi um convite para ser coordenadora de projetos ambientais de uma empresa que envolve atividade sísmica no Brasil. E para mim foi uma grande oportunidade de poder desenvolver tudo aquilo que eu tinha trabalhado como observadora de mamífero marinho e trazer para esses projetos ambientais. Então, no momento em que eu estava me preparando para voltar para o mercado de trabalho, com meu filho ainda com 1 ano e meio, eu recebi um convite da diretora dessa empresa, EcoHub, para eu ser coordenadora de projetos ambientais. E para mim, então, foi uma grande oportunidade de poder escolher a minha equipe, de trabalhar com essa minha parte de liderança e formar uma equipe para fazer do jeitinho que eu queria, né? Porque a pessoa tem ascendente em virgem, adora tudo organizadinho, pastinha, diretórios, rotina, enfim. Foi um upgrade na minha carreira também, né? E aí, quando o projeto acabou, eu fui para a Europa. E aí eu eu trabalhava muito nessa época e foi um outro momento que eu vim para a Europa, querendo maternar novamente e pensando o que eu queria fazer, porque é, é muito diferente trabalhar no mar e você trabalhar numa empresa, né? Só o fato no Rio de Janeiro de ter que dirigir 1 hora para ir, depois 1 hora para voltar, e eu chegava com pouco tempo para ficar em casa com meu filho, aquilo ali foi me angustiando, e aí a vinda para a Europa, ela me deu uma oportunidade de pensar as minhas prioridades, aquilo que eu queria realmente fazer. E aí, aqui na Europa, eu fui trabalhar também num lugar que eu tinha ido como turista, que é o Urunda Millio Center, que é numa ilha onde tem a terceira maior montanha de concentração de aves marinhas da Europa. E é um lugar lindíssimo, o centro é lindíssimo, tem um museu e diversas atividades. E eu então comecei, olha como a vida é, né? Eu comecei como estagiária lá. Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante enfatizar na minha trajetória, e é você saber dar um passo atrás da sua carreira quando você quer recomeçar, quando você quer sair da sua zona de conforto, né? E eu vim para a Europa nessa busca de sair da zona de conforto e, num determinado momento, eu queria trabalhar com biologia marinha, com quer, com o que fosse a oportunidade que acontecesse. E aí fui envolvida num projeto de monitoramento de oceano profundo com utilização de ROVs. E aí eu
fui também chamada durante esse projeto para produzir um seminário na Universidade de Oslo com engenheiros que desenvolvem tecnologia submarina de pesquisa em oceano profundo, sempre dentro da indústria. E aí, com aquele network que eu trouxe do Brasil, eu coloquei um monte de profissionais online durante esse seminário e a sorte, novamente, tinha uma pessoa da Agência de Inovação de Ciência norueguesa nesse seminário. E ela falou: Nossa, mas você tem tantos contatos, por que que você não cria uma network Brasil-Noruega, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia para o conhecimento do oceano profundo? Então, fizemos esse application para conseguir um financiamento. Era uma instituição de pesquisa, né? Então, a gente sempre trabalhou com o financiamento. E aí, eu também consegui o apoio do cônsul norueguês, enfim. Fui para o Brasil várias vezes. A gente criou a primeira semana de ciência e tecnologia, enfim. Olha, eu fiz um monte de coisa. O projeto foram 2 anos ligados ao Oceano Profundo e eu também realizei um desejo muito um desejo que eu tinha de um dia poder dar uma palestra no museu lá do Amanhã. Aí fui lá, apresentei meu projeto no Museu do Amanhã. Então, assim, foram várias realizações, mas nessa época eu não trabalhava com baleia e golfinho, eu estava trabalhando com aquilo que era possível, com aquilo que era de interesse na Noruega, nessa instituição que eu estava vinculada. Enquanto eu estava vinculada lá, o meu chefe descobriu um trabalho que é o trabalho de observação de baleias minks para o desenvolvimento da cota da caça de baleia mink na Noruega. E aí o meu chefe falou: Ah, Cláudia, você gosta tanto de baleia, por que que você não aplica? Eu escrevo uma carta para você, use as suas férias para ir. Daí, lógico que eu fui e consegui. E aí, a partir de 2018, então, eu comecei a me envolver de novo com as baleias e golfinhos aqui na Europa. Esse projeto do Oceano Profundo, o financiamento acabou, o projeto acabou, e aí eu então resolvi investir nas certificações para trabalhar novamente como observadora de mamífero marinho e operadora de monitoramento acústico passivo dentro da indústria de óleo e gás e estou trabalhando até hoje como consultora ambiental. Então, assim, às vezes a gente pega uns caminhos, estuda outras coisas, mas aquilo que eu acredito ser destinada, né, é, acaba de uma certa forma voltando. É lógico que a gente tem que investir, que a gente tem que correr atrás. Então, essa foi a trajetória até a Noruega. E aí, num determinado momento, eu já trabalhando como observadora de mamífero marinho na Europa, eu quis me mudar, eu queria sair da Europa, e aí eu comecei a correr atrás de voltar a estudar. Eu pensei que, eu acho que é um momento de fazer um doutoramento, eu sou madura o suficiente, e aí eu fiz um application para ser pesquisadora assistente da IM, que é a Associação de Investigação do Meio Ambiente Marinho aqui em Portugal. E aí, durante a entrevista, a Joana Castro, maravilhosa, perguntou para mim: mas por que que você não faz então um doutoramento? Porque a gente precisa de alguém que trabalhe com bioacústica, porque tem essa questão do turismo em cima dos animais, e tudo que a gente precisa é provar
que essas embarcações estão realmente impactando a comunicação desses animais, que é fundamental, né, para a sobrevivência desses animais. Eu falei, ué, por que não? Eu quero fazer doutorado, tenho uma possibilidade de pesquisa, e aí eu então fui correr atrás de um supervisor de uma universidade, e por coincidência, o grande supervisor, que é o meu supervisor, Manuel dos Santos, ele dá aula aqui no ISPA, em Lisboa, pertinho de onde a minha irmã mora. E aí eu vim de mala, cuia e filho para Portugal fazer o doutoramento lá na IEM. E aí, quando eu cheguei aqui, em 2022, cheguei em 2020, setembro de 2022. Tinha o departamento onde eu estudo, tinha começado um projeto de monitoramento dos golfinhos do Rio Tejo. E a minha co-supervisora era responsável por esse projeto e ela perguntou para mim se eu gostaria de me vincular. E eu falei que lógico, eu adoro um ponto fixo. Imagina, é sonho de consumo de uma bióloga marinha poder pegar uma bicicleta, ir até o ponto fixo e ficar lá vendo o golfinho. Eu não preciso ficar dentro d'água. Eu adoro ficar dentro d'água, mas é uma possibilidade de estar em terra vendo os animais. E, além de tudo, o Rio Tejo, que é magnífico, um rio super importante para a cidade de Portugal. Então, atualmente, agora chegando finalmente. Atualmente, eu desenvolvo 4 trabalhos, né? A pesquisa, eu sou pesquisadora, estudante de doutorado da Universidade do ISPA, Instituto de Pesquisa Aplicada, no curso de Biologia Comportamental, e eu trabalho especificamente com a bioacústica. Eu continuo trabalhando como observadora de baleias para o Instituto de Biologia Marinha da Noruega. Então, eu participo de cruzeiros que são especificamente realizados para o monitoramento das baleias minks, e também cruzeiros que englobam a pesquisa do ecossistema do Barents Sea. Eu não sei o Barents Sea em português. Enfim, e aí nesses navios eu vou lá como observadora de baleias. Então, é, a gente tem a mesma metodologia do cruzeiro da baleia mink, mas aí a gente está observando tudo. No cruzeiro da baleia mink a gente observa tudo também, mas é uma metodologia para o monitoramento da baleia mink. Por quê? Porque a baleia mink é a menor de todas as grandes baleias, né? Então, e ela é tímida. Ela não é uma baleia que ela até salta, enfim, já vi show de baleia mink, mas é uma baleia que ela aparece muito rapidamente na superfície do mar. Então, foi criada essa metodologia em que a gente fica do lado de fora do navio, são 4 observadores em 2 plataformas independentes, e a gente utiliza apenas os olhos e um gravador. Quando a gente vê a baleia, a gente fala, "Hop!", a baleia levantou. Aí a gente tem que dar a distância da baleia, a direção em que ela está se movimentando e qual é a espécie, se não for só a baleia mink, né? E aí a gente vai tracking, a gente vai seguindo essa baleia num ângulo só de 45 graus. Então, eu só posso avistar as baleias no meu ângulo de 45 graus, e a pessoa que está do meu lado avista as baleias no ângulo dela de 45 graus. E quando a gente faz essa gravação, tem um computador ligado que vai marcando as posições geográficas de toda vez que a baleia
aparece na superfície. E assim a gente consegue determinar velocidade de natação, direção de natação, além dos comportamentos observados que a gente vai falando ali ao longo da avistagem. Então, essa é uma metodologia que foi criada pelo Instituto de Biologia Marinha da Noruega para a baleia Min, que no caso a gente usa para as outras baleias num outro cruzeiro científico. Esse é um dos trabalhos, né? O terceiro trabalho é o trabalho de observadora de mamíferos marinhos em atividades sísmicas ou em atividades dentro da indústria de energia, que aí o pessoal do podcast já explicou várias vezes como é que é desenvolvido, né? Eu falei rapidamente anteriormente. Então, o quarto trabalho é o trabalho no Observatório dos Golfinhos do Rio Tejo, que é um ponto fixo, é uma torre, a gente trabalha dentro da torre de comando do tráfego marítimo de Lisboa. Então a gente fica lá no terraço, a gente tem um telescópio, a gente tem um binóculo e a gente faz varrimentos de 10 em 10 minutos. Então, 10 minutos de binóculo, 10 minutos de telescópio. E aí a gente dividiu o rio em determinados setores e a gente fica observando a entrada de basicamente três espécies que ocorrem dentro do rio, que são o golfinho nariz-garrafa, o golfinho comum e o boto. E aí, além do trabalho de monitoramento, eu também faço a formação dos voluntários, porque esse é um trabalho voluntário. Então, todo mundo que está realizando esse projeto é voluntário e eu adoro essa parte do voluntariado, eu acho que é fundamental para o meio ambiente a gente se voluntariar para protegê-lo. Ai, amiga, eu tenho tanto orgulho de você, sabia? Dessa sua trajetória linda de vida. Então, ao longo desses anos, quantos anos, amiga? Desde o comecinho até agora, quantos anos? Gente, eu tenho até vergonha. Olha, do projeto Baleia Gilbar, 1996, que eu fui estagiar no Baleia Jubarte. A gente está em 2025, não sei fazer conta. Amiga, são uns 30 anos aí dessa carreira, hein? É muito orgulho. Nesses 30 anos, eu queria que você falasse para mim e para quem está nos vendo, qual foi a sua experiência mais emocionante? Olha, eu faço essa pergunta para minhas entrevistadas e é meio tricky, né? Porque, assim, Tudo é baleia, emocionante, né? rio, é sempre emocionante. Mas eu me lembro, acho que foi a Moniquinha que falou isso, e mais alguém também falou, as primeiras experiências, elas são muito marcantes. E assim, tem uma experiência que eu quero falar, que essa experiência realmente ela mudou assim a minha concepção de mim mesma. Eu estava lá, 19 anos, estagiando no Balejo Bart, e a gente teve a oportunidade de mergulhar com uma baleia cantando, né? E entrar dentro d'água com aquele som, é um som grave, né? Que as ondas, as ondas sonoras, elas navegam de forma muito devagar. Você entra dentro d'água e você não ouve o som, você sente o som dentro do seu corpo. Ai, fico arrepiada. Você se torna uma caixa acústica daquele som. É uma coisa assim, é muito impressionante. E aí você está sentindo aquele som e de repente você vê aquele animal de 15 metros. Gente, você é uma formiga. E aí, quando eu digo que mudou minha concepção de mim mesmo, porque
você realmente entende o quão pequenino nós somos, né? E o quão fantástica e poderosa é a natureza. Então, essa experiência de mergulhar com a baleia cantando foi e é uma coisa assim muito marcante e importante na minha vida, não só como cetóloga e bióloga marinha. Ai, que lindo, que maravilha. Ai, eu fiquei arrepiada também aqui. Aliás, esses 2 anos de podcast, todas essas histórias que eu ouvi dessas mulheres maravilhosas, realmente muito me tocaram. Eu não sou bióloga, né? Eu vim, a minha formação é completamente diferente, mas foi tão tocante, ouvir todas essas histórias emocionantes e experiências dessas mulheres que eu fiquei realmente muito tocada. E 2 anos editando, né? Eu que era totalmente ignorante sobre vários aspectos dentro da biologia marinha, comecei a aprender, comecei a querer me inteirar de o que é, de o que não é. Eu sei que dentro de trabalhar dentro da indústria e dentro de navio sísmico é muito complicado, principalmente porque a maioria das pessoas que estão ali são homens. E eu queria que você falasse como foi esse desafio de trabalhar nessa indústria, com a maioria das pessoas em volta sendo do sexo masculino, e quais foram os desafios disso. E para terminar a pergunta, é, como é que se impõe em relação a isso? É um desafio, né? Isso até depois eu desenvolvo um pouco, que foi uma das motivações da criação do podcast, da visibilidade dessas mulheres, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar, eu era muito novinha, né? E em 2002 eu comecei a trabalhar efetivamente com atividade sísmica. E na época eram muito poucas mulheres. Eu embarquei várias vezes com 46 homens e eu. Uau! E Existia o respeito? Eles te respeitavam como a bióloga? olha, assim, eu não sofria assédios ahn, perigosos, podemos dizer assim, mas É assim, sempre um eu assédio, sempre né? me agora, assim, eu sempre me vesti de camiseta larga, calça larga, tinha piscina no navio, eu ia para a piscina à noite sozinha depois de malhar, porque eu não queria que, enfim, me expor. Eu sempre tive um cuidado assim muito grande em relação à minha imagem. Agora, eu sou uma pessoa de personalidade forte, né? Então, muitas vezes, observadora de mamífero marinho, o pessoal já não. Ah, é do meio ambiente, eu já não levava muito a sério, né? Mas eu tive muito bons chefes e pessoas que me apoiaram em todos os momentos em que houve dificuldades em me impor. Isso foi uma coisa. É, passei por algumas situações muito chatas, do tipo, eu fui treinar a navegar com um barquinho, que é tipo o F4C, é um barco de trabalho. E aí o Party Chief, ele me chamou porque eu adorava sair do navio para ir lá brincar no barquinho. E aí, tipo, enfim, o cara veio por trás de mim, me deu uma coxada, eu fiquei rosa, roxa, verde. Aí o Paulo Tiff mandou todo mundo ir para o navio, mudou o horário de trabalho do cara. Essa foi uma situação
bem difícil, que eu me senti humilhada, porque ele jamais teria feito uma ação dessa Homem. com um homem. Uma situação também que eu estava trabalhando com uma outra observadora de mamífero marinho, e tinha um cara que ficava todo dia, ele ia lá ficar conversando com ela, mas chegou um ponto que já não era só conversa, aí tocava. E aí a gente foi conversar com o capitão, que a gente estava se sentindo insegura, porque a nossa cabine ela era lá embaixo do navio. Aí o capitão deixou a gente trancar a cabine do navio, porque por segurança você não pode trancar a cabine do navio, porque se acontece uma necessidade de evacuar, você tem que sair rapidamente e as pessoas têm que procurar as pessoas e abrir as cabines rapidamente. Mas nesse caso, então, a gente conversou com o capitão, ele nos deu apoio, deixou a gente nos trancar e mudou o horário de trabalho do cara. Então, são situações que são muito constrangedoras, né? Mas eu, pela minha personalidade forte, não me deixo abater. However, infelizmente, eu tive uma situação que até o tal do professor que eu falei, né, que eu conheci, que eu estava tentando contato, eu conheci, ele me deu um projeto. E foi a minha primeira oportunidade de ser coordenadora de projetos num navio de perfuração americano. E aí, quando eu cheguei no navio, eram 150 homens, eu e a médica. Era uma política, assim, muito esquisito o negócio. Eu sei que eu me senti insegura o tempo todo. Foi o melhor salário da minha vida. E quando acabou o projeto, eu peguei o projeto, dei para uma empresa de amigos meus e falei: eu não vou mais trabalhar nesse navio, porque não tem preço a minha paz. E isso é muito triste você olhar para a sua trajetória e ver que você abriu mão de projetos interessantes porque você é mulher. Eu fico revoltada, só de lembrar disso, assim, dá uma revolta. Mas, enfim, foi complicado, é complicado. E Mas você acha que está tendo, que hoje em dia, porque, por exemplo, essas situações que você está relatando aqui para a gente, foram situações que aconteceram durante a sua trajetória. Agora, é, já já existe um número de mulheres muito maior, a gente pôde ver isso até pelo podcast, né? A gente foram 2 anos de podcast, então 24 mulheres, 24 entrevistas de pessoas que trabalham nessa área. É, não só no monitoramento, mas em navio sísmico e em outras áreas dentro da biologia marinha. Você acha que está melhorando? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que existe hoje em dia toda a questão do assédio, né? Que ele é muito discutido nas empresas. Hoje em dia as pessoas sabem como se comportar. A nova geração de homens é uma geração muito mais respeitosa do que a geração, né, de 20 anos atrás. Eu sinto diferença. E eu acho que as mulheres, elas também estão mais seguras, mais fortes, com redes de apoio. Temos mais números de mulheres a bordo. Eu já trabalhei com 6, 7 mulheres a bordo. Mas se você pensar que são 6, 7 mulheres num navio que tem 40 pessoas, ainda somos minoria. Da finale. Então, assim, não é. Ainda não chegamos na igualdade. Nem sei se a gente vai conseguir chegar nessa igualdade, mas eu sinto uma grande melhora, sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito bom. Eu me sinto esperançosa Eu ouvindo. também. E eu acho
o fato da gente se conhecer há muitos anos, você já comentou comigo, não só dentro do projeto do podcast, mas outras situações nas quais você se colocou e realmente muito vitimizada da questão desse assédio que rola. Porque não só o assédio, eu não estou falando de um assédio sexual explícito, mas eu estou falando da questão do respeito, o fato de você ser mulher, porque eu não sei se eu estou certa ou estou errada, e quem está nos ouvindo sabe disso, mas quando você trabalha em navio sísmico, quando tem que parar é, de furar ou das explosões, quem manda é você. É um assédio. Entendeu? E o respeito que essas pessoas, que esses homens, né, essa grande maioria, tem que ter, parou. Os animais estão ali. E é você que manda. Entendeu? Isso, pô, eles têm que respeitar. Eles têm É. que respeitar. Você já passou por alguma situação deles, não, não, a gente não vai parar, ou alguma coisa assim, por você ser mulher? Ou... Eu já passei e eu falava, olha aqui, então é relatório não de não estar seguindo a lei. Eu trabalho com a lei. Eu sou muito séria e eu sempre, nesse sentido, nunca tive a menor dúvida de parar navio. Aí eles Aquela, respeitaram. olha, se não quer parar, o problema é seu, vai ser relatório feito. Eu estou aqui, você não está fazendo sua função, eu estou aqui fazendo a minha função. A minha função é essa. Já aconteceu, por exemplo, na época que não tinha, porque hoje no Brasil você tem uma área de restrição da época de reprodução das baleias. Então, em determinada época do ano, quando as baleias estão migrando para a área de reprodução, não pode ter atividade sísmica naquela área. Antes disso existia, eu estava no navio, e era uma observadora de mamífero marinho e um oceanógrafo que era técnico ambiental. E a gente começou a ver um monte de baleia, via um monte de baleia, e eu falava, gente, as baleias estão chegando, tem que parar. E eu novinha, né? E aí o Parson Chief falava assim: ah, eu acho que não estão muito perto, não. Aí eu comecei a colocar o radiooperador, o oceanógrafo para trabalhar para mim, e eu falava: olha aqui, eu estou anotando. Se não parar, é relatório de não conformidade com a lei. O que aconteceu? Perdemos a licença de atividade e o navio teve que sair da área. Então, Meu assim, eu acho que, infelizmente, existe um assédio porque somos do meio ambiente, né? Então, a gente é contraproducente, de uma certa forma, a para a indústria. indústria. Só que a indústria não consegue a licença se não tiver os observadores da biota marinha a bordo. Então, é uma codependência. Na Europa, é diferente, a gente não para a atividade, a gente está ali para aconselhar as melhores formas de exercer aquela atividade. Então, não aconteceu ainda comigo aqui na Europa, mas se acontecer de não parar, vai para o relatório e, entendeu? O meu trabalho é registrar e reportar, né? Agora, eu acho que assim, o bom senso é a chave de qualquer negócio, principalmente quando você está trabalhando com interesses diferentes. Então, é lógico que quando a gente vê uma baleia, a gente quer pular, gritar, chorar. Tem que segurar a onda, sabe? Se a baleia estiver longe, até tudo bem. Mas se a baleia estiver muito perto, você tiver que parar a atividade, não dá para ficar muito feliz. Entende? Tem que ter um bom senso da sua função a Você bordo. é feliz e o resto do navio todo puto da vida.
Então, assim, eu acho que isso em qualquer meio de trabalho, né? Eu acho que é sempre um desafio, né, Claudinha? Nessa profissão é sempre um desafio, atravessando ondas, navegando nos mares, né, subindo e descendo, e a gente vai aprendendo com vocês e é muito importante essa troca de experiência e você relatar para a gente tudo isso que você é, passou durante a sua trajetória, né, como bióloga marinha, observadora de mamíferos marinhos. Eu fico muito emocionada, eu fico super orgulhosa de ter você como amiga e de ter uma amiga tão importante para o mundo científico. Queria perguntar para você, deve ser muito, é, não vou dizer maçante, porque obviamente não é super é, desafiador e interessante o que você faz, mas assim, quando você está lá no observatório observando, você passa horas com o seu binóculo olhando para o mar. É muito solitário, acredito eu, e acredito que você tenha companhia da música, porque música para mim é uma coisa muito importante. Você sabe que eu sou cantora, que eu tenho sempre tive minhas bandas, sempre tive uma relação com a música muito importante. E eu sei que você também. Então eu queria que você falasse qual é a sua set list, baby. Não, na verdade, eu tenho uma playlist gigante que se chama Mar e que eu ouço toda vez que eu tô no mar, né? E eu amo, é isso que você falou, eu gosto da solitude, eu gosto de estar na natureza, entregue. E, e é contraditório num navio, por exemplo, que você está o tempo todo com um monte de gente, mas o trabalho em si ele é muito solitário, mas eu gosto disso. Assim como eu gosto muito de ouvir música enquanto eu estou trabalhando, eu gosto muito do silêncio. Eu gosto dessa introspecção. E quando eu fico muito tempo em terra, eu sinto falta. Eu sou meio viciadinha nessa vida de embarcada. Essa história da música é engraçado, porque como eu sou muito ligada na música, eu sempre perguntei para as minhas entrevistadas. E todas, praticamente, tinham uma música favorita. Hoje eu estava pensando sobre a minha música favorita, que não é a favorita, é uma das favoritas, que é a música do. Quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É Paulinho da Viola! Quem for se levar, é ele quem me carrega, como nem for se levar. E eu acho que essa música ela é muito a minha entrega de quando eu entro num navio, de quando eu entro num projeto e que eu vou para o mar, eu tô totalmente entregue ao que vai acontecer. A gente sempre tem expectativa de ver bicho, é lógico, mas na profissão a gente já também aprende que faz parte não ver. E eu acho que saber que é o mar que me navega é fundamental para que eu possa desenvolver um bom trabalho. Ai, que emocionante! E Paulinho da Viola, que é incrível! Ai, que delícia! Que delícia! E E essa outra, coisa de que não só que eu não é ele que me navega, mas também não tem cabelos que eu possa me agarrar, que tem a ver com essa entrega profunda.
de que, cara, você tá dentro d'água, tem uma mega tempestade. Eu adoro onda grande. Adoro quando vem aquelas ondas gigantes. Todo mundo passando mal e tô lá. Eu sou super feliz, eu não passo mal. É, mas tem essa coisa que você não tem onde se segurar. Você está ali. Tem borda de piscina. Não tem, não tem. Então você tem que estar muito bem, seguro com as suas certificações de sobrevivência no mar e eu acho que muito à vontade com o que a vida tem para te dar. Com certeza. Ah, isso é muito emocionante. E outras da playlist também. Porque quando você escuta uma música, aquele momento te marca e aquela música vai sempre te lembrar aquele momento, né? É. Eu acho que isso é super importante também, sabe? Você Uhum. observando, vai ver você viu uma cena raríssima ou um animal que nunca aparece e de repente apareceu ali, você estava ouvindo aquela música e aquela música vai sempre te lembrar aquele momento. Isso também foi uma coisa que muito me emocionou é, ouvindo o podcast das meninas, né? Porque todas elas tinham, a maioria, na verdade, Uhum. tinham essa música que era ligada a um momento, alguma coisa que aconteceu de especial dentro do embarque, dentro da observação. Isso é muito especial. Ai, muito É. lindo. Amiga, o que o mar significa para você? E o mar, para mim, ele é, como eu falei do início, né, que eu acho que eu sempre fui destinada a trabalhar com as baleias e golfinhos. Eu acho que o mar é a minha casa, é onde eu me sinto em casa. Quando eu estou de folga, eu quero estar perto do mar, eu quero pegar a onda, eu quero mergulhar. Eu amo nadar, eu amo uma banheira. Eu amo água, o elemento água, ele é extremamente fundamental no meu dia a dia. E assim, o mar, eu gosto de tipo caminhar no mar e ter insights e pensar na vida. Eu gosto do som do mar, ele é terapêutico para mim. Então, assim, o mar, eu acho que ele tem a ver com o meu legado, com aquilo que eu vim fazer nesse mundo. Ai, que linda, que emoção! Ah, tudo isso, cara, muito, 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 muito especial, sabe, amiga? E o fato de você ter me chamado para fazer parte desse projeto lá quando a gente começou em 2023, para mim foi muito desafiador pelo fato de eu não fazer parte desse meio, mas obviamente como jornalista foi muito interessante também, porque eu aprendi muito. Eu queria te agradecer muito por ter confiado em mim e convidar todos que estão nos assistindo agora no videocast para ouvir esses 2 anos de podcast que a gente vai disponibilizar aqui na plataforma, no YouTube, e já existe disponibilizado, se vocês quiserem ouvir, no. Qual é a plataforma? My God! Spotify. No Spotify, of course. Porque realmente foram relatos muito emocionantes de mulheres muito especiais. E eu acho que a gente tem a paixão em comum, né? Eu acho que ninguém está nessa profissão de observadora de mamífero marinho se não for muito apaixonada por, pelos bichos, pelo mar. E eu sou extremamente agradecida a todas essas mulheres que se apresentaram, se entregaram, e eu tive feedbacks super emocionantes, né, delas depois da entrevista, que uma levou a entrevista para terapeuta, a outra, o pai se virou para ela e falou: Nossa, minha filha, eu não conhecia você tão profundamente. Uma outra me disse que a entrevista foi super importante para uma outra entrevista de trabalho. Então, eu acho que
a gente poder dar visibilidade a essas experiências tão únicas, né? Porque o podcast, ele é muito específico, né? Então, ele tem essa pegada, ele é específico, mas a paixão por uma profissão, a entrega nessa profissão, ela não é somente na nossa área, né? A gente pode trazer isso para um universo um pouco maior. E as questões, né? As questões de ser mulher, e eu sempre, então, eu sempre tive essa preocupação de fortalecer mesmo a força feminina dentro de um navio, dentro de um projeto de pesquisa, até porque eu trabalhei muito tempo com muito mais homem do que com mulheres. Às vezes que eu tive oportunidade de trabalhar com mulheres, então eu sempre quis, sabe? Ai, deixa eu aprender com essa mulher. E é tão legal a gente encontra essas mulheres, quer dizer, eu no caso, encontrando com essas mulheres dentro de navios, dentro de projetos, e mulheres muito diferentes de mim também, mas com tanto para trocar. E eu acho que isso é assim um grande aprendizado, a gente aprender com as diferenças, né? Então, E existe também uma sororidade, porque quando você está num meio ó, que a maioria é de homens, né? E você está ali trabalhando com uma, duas, quiçá três, se você for sortuda, né? Existe uma sororidade, eu acho que existe uma união ali de troca de informações, mas de apoio, sabe? Estamos aqui uhum. junto, vamos junto, sabe? Isso é muito legal. Você, o que te motivou para fazer o podcast? Isso foi uma das motivações? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de podcast, eu sempre gostei de entrevista, livros de biografia, adoro assistir filmes sobre a história das pessoas, adoro programas de entrevista. Eu acho que a gente aprende tanto com a vivência do outro, né? E eu sempre tive isso, assim, faz parte da minha vida, dos meus interesses. E aí eu assisti um videocast lá da IEM, da Joana Castro, com especialistas, os especialistas em mamíferos marinhos, mas ela tinha uma pegada muito casual. Não era uma entrevista para eles falarem da pesquisa, era uma entrevista você conhecer aquele cara que você lê os artigos do cara, que o cara é o seu Deus, né? E aí aquilo ali eu fiquei muito bem impressionada com aquele videocast, tá no YouTube da IEM, e eu estava ouvindo uns outros podcasts também, Bate-Papo com Netuno, que são umas mulheres no Brasil que falam das suas experiências a bordo. E aquilo me deu um clique. Eu falei, nossa, que legal! Eu conheço tanta gente, eu tenho tanta história para contar, por que não fazer um podcast de observadores de mamíferos marinhos? Então, tem uma pegada da educação ambiental, que é uma parte importantíssima da minha vida. Eu venho de uma família de professores, né? Então, para mim, treinamento ambiental, educação ambiental, a literatura oceânica, ela sempre fez parte de todos os trabalhos que eu realizei, mesmo trabalhando com a ciência, mesmo trabalhando com a indústria. Se eu, na indústria, eu levava dados para uma conferência, é para expandir o conhecimento. Eu, quando fiz a produção de conferências internacionais Brasil e Noruega, era para que houvesse essa troca de conhecimento, né? Eu, no Brasil, trabalhei muitos anos com treinamento ambiental, eu sou formada em educação ambiental, e eu acho que o podcast, ele traz
uma nova forma de educação ambiental, que é você é, dar visibilidade para essas mulheres e também motivar uma nova geração de mulheres, porque as pessoas às vezes nem sabem que existe todo esses campos de trabalho dentro da observação de mamíferos marinhos, porque ao longo do podcast a gente vai conhecendo mulheres que trabalham com turismo, que trabalham com ciência, que trabalham com a indústria, diversas facetas da indústria. Então, é uma informação que a gente está dando, a gente está mostrando, olha, ser observadora de mamífero marinho não é só uma pegada, mas são várias pegadas. Então, eu acredito muito que o podcast possa transbordar essas histórias fantásticas dessas mulheres para um conhecimento, para motivar novas mulheres a entrar nesses diferentes mercados de trabalho, como biólogas marinhas, como especialistas em baleias e golfinhos. Então, o podcast ele vem com a educação ambiental como base e o fortalecimento do gênero feminino dentro de um setor marítimo que é majoritariamente masculino. Isso é muito incrível. Eu queria que você falasse também, porque o primeiro ano do podcast, 2023, a gente fez só com biólogas brasileiras E portuguesas. e portuguesas, biólogas da língua portuguesa, né? E foi muito interessante. E no segundo ano, a gente abriu para um outro leque. A gente tem biólogos da Alemanha, a gente tem da Noruega, a gente tem de Portugal, a gente tem dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho essa diferença do público, né, da gente ter feito com a língua portuguesa a princípio e depois aberto esse leque maravilhoso para outras mulheres do mundo. Então, na verdade, quando eu comecei o podcast, né, amiga? Parceira desde o início. A ideia era fazer só um ano de podcast, porque é, eu tinha assistido um seminário que era uma interação de cientistas portugueses. Também a Joana Castro estava encabeçando esse seminário, ainda na época do Covid, se não me engano, porque eu me lembro que eu assisti online, ainda morava na Noruega. E eu achei aquilo muito interessante, a valorização da língua portuguesa. E aí, quando eu vim para Portugal, eu estava voltando à minha língua materna. E isso foi muito forte para mim, muito importante. Então, eu queria também valorizar a língua portuguesa e chamar, então, as brasileiras e portuguesas. A ideia é que seria um ano de projeto. E aí, a gente resolveu. Sucesso! Aí foi um sucesso! Aí foi um sucesso, e aí a gente resolveu então abrir para o inglês, porque ia ser uma coisa mais internacional, e aí eu teria a chance também de convidar outras pessoas com quem eu tinha trabalhado, mas como eu trabalho internacionalmente, a língua é inglês. Então, a ideia do segundo ano também era terminar o segundo ano, ok, fizemos um ano em português, fizemos um ano em inglês. E Eu não aí, culpa sua. Aí eu falei, não, não vamos acabar, vamos transformar em vídeo. E Eu aí acho eu acho que isso é muito legal do projeto. O projeto ele toma vida. Ele deixou de ser meu para ser de todos, para a gente também brincar com essas novas técnicas de comunicação. Eu não sou um jornalista, né?
Então, para mim, é um desafio estar com a minha cara aqui falando, mas eu estou adorando. Tá Eu gosto de saindo microfone, mas também estou muito bem. começando a gostar do vídeo. Vamos ver como é que isso vai ficar. O vídeo é mais difícil, mas você está saindo muito bem. O que eu achei interessante quando nós abrimos para outras nacionalidades e resolvemos fazer o podcast em inglês, não só a questão da visibilidade aqui fora, mas, por exemplo, você acabou de falar, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que eu já havia trabalhado e que não poderia ter sido em português, mas você também conheceu pessoas que você nunca trabalhou e que participaram do projeto. E isso também faz parte daquela coisa que você estava falando no começo da entrevista, do network, de você estar sempre em movimento e conhecendo as pessoas. E isso é muito importante para a sua profissão, para você como cientista. Eu fico muito orgulhosa, amiga. Tenho muito orgulho de você. Obrigada, amiga. Eu acho que também tem isso do projeto, ele vai tomando forma e ele vai tomando vida, e eu acho que é importante a gente fluir e dar chance para as coisas acontecerem. Eu nunca imaginei de fazer um videocast, né? Essa foi uma ideia sua. Eu embarquei porque a gente é muito parceira e eu acho que a gente tem muito que aprender. E agora a equipe também vai aumentar, porque, enfim, são novas técnicas. E é isso, a gente vai fazer esse ano aí, como o videocast ele requer um pouco mais de edição, enfim, outras coisas. A gente vai fazer um ano com 6 episódios e eu estou muito animada porque as pessoas que eu já convidei para os próximos episódios já estão também. A gente vai fazer reunião? Quando é que vai ser a entrevista? E eu acho que isso também é muito legal. Como eu Gerar, falei, eu gerar esse acredito. burburinho é super É, legal. Mas a ideia do videocast é a gente também poder mostrar para o público mais ou menos como é esse trabalho. Eu sei que é muito restrito a questão da imagem, porque quando você trabalha para uma empresa e você está filmando uma baleia ou um golfinho, para uma empresa existe a questão dos direitos autorais de imagem, direitos de imagem, né? E que a gente não pode usar tudo, mas a gente vai correr atrás para poder botar aqui algumas imagens e algumas é, curiosidades. Eu acho que isso é uma oportunidade da gente poder mostrar um pouquinho também é, desses animais, porque para mim é muito emocionante. Olha, umas semanas atrás a gente teve o caso do pescador que foi engolido pela baleia, literalmente. Aí eu comentando isso com você, você falou: ai meu Deus, eu queria tanto ser engolida por uma baleia. Eu achei tão incrível esse seu comentário, sabe? tipo, sonho de consumo. É o amor pela profissão, sabe? Que eu acho que une não, todas essas mulheres, sabe? De uma certa forma, esse amor pela profissão e pela biota marinha e pelos esses animais tão incríveis, tão gigantescos, é, que estão nesses oceanos da vida, enfim. É muito emocionante ver a paixão que vocês têm pelo mar, E eu pelos animais. acredito também que o próprio podcast ele está conectando essas mulheres. Então, de repente, a ideia era fazer um podcast, mas a gente está criando um grupo de mulheres, né, que se conectam porque estão participando desse projeto de forma muito colaborativa, e isso é muito importante a gente colocar, que é tudo muito colaborativo, é tudo feito assim na base do amor, da tentativa, né? A gente não sabia fazer podcast, a gente foi aprender, a gente está aprendendo a fazer o videocast e a gente vai abrir o canal para que as entrevistadas possam colocar
seus vídeos, depoimentos. Então, assim, eu acho que o videocast ele vai dar um novo rumo para esse projeto e vamos ver no que vai dar. Expectativas. Não, muito importante, sabe? A gente ter, é, como você falou, o projeto ter tomado vida própria, sabe? E deixar bem claro para todo mundo que a gente está trabalhando sem ganhar nada, mais pelo amor mesmo. Mas, se você que está nos assistindo quiser apoiar o projeto, você pode, a gente vai deixar o link aqui para você é, entrar em contato com a gente. E se você quiser ajudar de qualquer forma, de forma financeira ou de forma é, com imagens, enfim, a gente está aberto para isso. É só entrar em contato com a gente aqui por esse e-mail que você está vendo aqui embaixo. E aí você pode nos ajudar. Não é É, isso, amigo? Olha, eu queria te agradecer muito, dizer que para mim foi muito importante esses 2 anos de podcast, que essa nova fase do videocast possa nos trazer ainda mais felicidade e conhecimento. É, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, já falei isso 200 vezes, já puxei super o seu saco. Eu espero, porque é tão importante, porque a gente. Eu moro na Inglaterra, né? Para quem não sabe, eu estou aqui na Inglaterra, a Claudinha está lá em Portugal, outras mulheres que participarão do videocast desse ano também estão em outros lugares do mundo. E a gente, graças à internet, graças a essa união e essa sororidade feminina, a gente consegue juntar tudo isso nessa caixinha que está aqui na minha frente e trazer para o mundo. É isso aí, amiga. Eu também só tenho a agradecer aí de você colocar a sua cara aí hoje para me entrevistar. Eu queria até dizer que essa entrevista aqui, ela foi um pouco uma demanda das minhas entrevistadas. Que fala, ah, não, mas alguém tem que fazer uma entrevista com você. Você tem que contar as suas histórias. Nossa, tanta história aqui para contar que não dá tempo. Mas, enfim. E aí eu falei, não, Johanna, então vamos começar o primeiro episódio falando dessa minha história, da minha vivência, desse sonho que foi criar o podcast e que aconteceu de forma muito fluida, como o mar. E eu tenho muito a agradecer a todas as mulheres que estão colaborando, que já colaboraram, que vão colaborar, porque eu tenho certeza que esse é um projeto especial. Muito, muito especial. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Fiquem ligados no canal, vai ter muito mais novidade. E, como já falei anteriormente, se você quiser ajudar, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai estar de braços abertos para receber qualquer tipo de ajuda, tá? Um beijo para vocês, foi um prazer. Um beijo, Até amiga. a próxima! Próxima não, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Minha próxima ida para Portugal, a gente vai arrasar por aí, por esses mares da vida. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Olhos no Mar. 2025, estamos aqui. Estamos aqui com olhos no mar sempre. Beijo.